Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças e paz. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Se coloque em pé. Vamos pedir a bênção do Senhor nesse momento. Oremos. Pai, rogamos nesse instante, Senhor, que nos abençoe. Nós queremos estudar a Santa Palavra com reverência, Senhor, compreender o seu significado. Que pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude para que possamos compreender e praticar o que a Tua Palavra nos ensina. É a nossa oração que dirigimos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, damos continuidade aqui ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Existe um mito, né, uma ideia em cima do livro do Apocalipse que ele seja um livro difícil, né, que ele seja um livro aterrorizante, coisa do gênero. E pelo que nós estamos estudando até agora, é verdade que é um livro enigmático, não é um livro. A linguagem dele é enigmática, uma linguagem pitoresca, simbólica, mas ele não é um livro difícil. Simplesmente ele não fala as coisas literalmente. Então, quem procura encontrar no Apocalipse uma descrição literal do fim do mundo, cronológica, um programa, né, sistematizado do fim do mundo, não vai encontrar. E as pessoas, geralmente, talvez influenciados pelos filmes de Hollywood, pensam que vão encontrar isso no texto. E não é isso que o texto nos propõe, né? O texto nos propõe que por meio da linguagem simbólica, nós tenhamos a ideia de sinais que vão surgir às vésperas do fim. Mesmo quando nós terminarmos de estudar todo o livro, nós ainda vamos poder continuar dizendo que não sabemos quando vai ser o fim, né? Ninguém sabe. E apesar de nós sabermos quais serão os sinais e o que é que vai anteceder o fim, também não dá para dizer com precisão, como alguns tentam, dizer assim: o anticristo vai perseguir a igreja por tantos anos, né? A igreja vai pregar o evangelho para Israel por tantos anos. Então não é esse o objetivo do livro do Apocalipse. Embora o livro seja carregado de números, né, de referências numéricas, também essas referências numéricas são simbólicas e é o significado desses números que nós procuramos quando nós estudamos o Apocalipse. Então, o objetivo nosso é terminar essa escola bíblica e podermos dizer assim: o Apocalipse é um livro totalmente inteligível, dá para nós entendermos, dá para nós compartilharmos, comunicarmos também ele com as outras pessoas, mas ele continua sendo um livro enigmático, porque esse é o objetivo com que ele foi escrito, né? Nosso objetivo aqui não é desvendá-lo como se ele fosse um quebra-cabeça e no final nós termos uma imagem clara e precisa, né, dos eventos do fim do mundo. Não é esse o objetivo do livro e não é esse o objetivo do estudioso do livro. Nosso objetivo é, lendo as visões que o João narrou, podermos saber o significado que elas têm. Então, só fazer uma revisão da aula passada aí, como sempre, né? Na lição 6, nós falamos a respeito do povo de Deus na terra e do povo de Deus no céu. Esse era o objetivo daquele texto que nós lemos semana passada. Então, nós vimos o significado simbólico dos 144 mil selados, é o povo de Deus na terra. 12 vezes 12 vezes 1000. 12 simbolizando a aliança. Então 2:12 significa aliança com o povo da antiga aliança, né, os judeus da antiga aliança, e com a igreja da nova aliança, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Deus não tem dois povos. Muitas pessoas, quando pensam no 12:12, 24 anciãos, 12:12, pensam que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Não, Deus tem um povo com que ele fez uma aliança antiga, que era somente os judeus, uma nação, um povo nacional. Essa aliança foi substituída por uma nova aliança e a igreja entrou nesse povo.
Então Deus tem quantos povos agora? Um só, a igreja. Na igreja pode haver judeus e não judeus. Então Deus continua tendo um só povo. Está lá em Efésios, né? Ano passado que eu preguei Efésios, no comecinho do livro, Paulo fala a respeito da paz que Jesus fez entre o homem pecador e o Deus Santo, desfazendo a inimizade que havia entre o povo da antiga aliança e os não-judeus. Então ele fez de dois, dos judeus e dos não-judeus, um só povo. Então Deus tem um só povo, é bom a gente entender isso. Sempre que aparece 12, está fazendo uma referência à antiga aliança e à nova aliança, e que nós adentramos em Israel. Não esse Israel, o Estado moderno de Israel, mas o Israel de Deus, o Israel verdadeiro, o povo de Deus. Tá? Depois nós vimos a relação do episódio dos 144 mil selados com o episódio do Êxodo, da 10ª praga, em que Deus mandou a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos, e Deus deu uma marca, um selo, um sinal, né, que se matasse um cordeiro e pusesse o sangue nos umbrais das portas, e quando a praga viesse para matar todos os primogênitos, aqueles que tivessem a marca, o selo, o sinal do sangue na porta, não seria afetado, né? Não seria morto pela praga. Por isso, eu acredito que a igreja estará na terra quando a ira do Cordeiro, a ira de Deus cair sobre os impenitentes. Quando os ímpios forem punidos no juízo final, a igreja vai estar aqui, né? E essas pragas que vão cair, hoje nós vamos até dar uma passada por elas, né? Nós vamos vê-las precisamente mesmo quando nós vamos ver as taças da ira de Deus. Mas quando essas pragas forem assolar a terra, a igreja vai estar aqui e não vai ser afetada da mesma maneira que as pragas que caíram sobre o Egito afetavam os egípcios, mas os hebreus eram poupados. Depois nós falamos também que o selo de Deus é o Espírito Santo, que sela o cristão no momento da conversão. Então o apóstolo Paulo fala disso para nós lá em Efésios 2 vezes, né? Fala que o Espírito Santo é o selo e penhor, ou seja, ele é a garantia da nossa salvação, né? E em outras vezes, se não me falha a memória em Romanos, ele também vai falar de uma circuncisão não feita no despojo da carne, mas feita no coração pelo Espírito Santo. Então também é o selo do Espírito. O significado do selo então é autenticidade, garantia, né? Nós demos até como exemplo a etiqueta de uma roupa original em contraste de uma falsificada. E, por fim, falamos da grande multidão, que é o povo de Deus no céu. Então, 144 mil são o povo de Deus na terra, é muito povo, por isso, o 1000 na expressão, 1000 é exagero, 1000 não é 999 mais um, mas ainda é um número limitado, por maior que ele seja. Mas no céu é uma multidão inumerável, de todos os salvos de todos os tempos, todos aqueles que creram no Salvador, que estão com o Senhor, aguardando a sua vinda. Beleza? Ótimo, né? Então, hoje nós vamos na lição 7, nós vamos estudar o 7º selo. Já vou deixar as perguntas aí, deixa eu pegar meu rolinho, assim, esqueço ele. Eu vou deixar as perguntas para vocês irem copiando e vamos lá para a revista então. Na lição 7. O texto bíblico que nós vamos ler é Apocalipse 8, do 1 ao 6, mas, como eu tinha dito no começo, né, o nosso estudo é um estudo panorâmico, não é um estudo exaustivo, até porque o Apocalipse tem 22 capítulos, né, e nós temos só 13 lições, então não podemos dizer que nós vamos estudar ele exaustivamente. Então a proposta do estudo é panorâmica. E hoje, esse panorama vai passar pelos capítulos 8, 9, 10 e 11. Obviamente nós não vamos ler os 4 capítulos aqui da introdução. Então é importante que depois vocês façam essa leitura. Nós vamos comentar, eu vou até mencionar os versículos onde cada passagem está contida aqui, mas é importante que depois você faça a leitura desses 4 capítulos para que você possa perceber o que é que nós discutimos aqui, panoramicamente falando, tá? Então, Apocalipse 8,
do 1 até o 6. Vamos falar do 7º selo e das 7 trombetas. Eu vou ler aqui com vocês Apocalipse 8, diz assim: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então aqui, vamos lá. Havendo aberto o 7º selo, oba, agora abriu o 7º selo, vamos saber o que tem dentro do rolo. Então, lembra que nós entendemos que o conteúdo que o selo mostra, os 4 primeiros, o 5º, o 6º, não é o conteúdo do rolo, são preliminares ao conteúdo do rolo. São os 4 cavaleiros, a grande tribulação, as almas mortas debaixo do altar, e a ira do cordeiro não são o conteúdo do rolo. O conteúdo do rolo vem após o rompimento do 7º selo. Então nós entendemos também que as 7 trombetas não são o conteúdo do rolo, mas ela é o conteúdo preliminar do 7º selo. Depois delas é que então viria o conteúdo do rolo verdadeiramente. E aí existe uma divisão de opinião, como em quase tudo no Apocalipse, existem várias opiniões, e uma das opiniões é que o rolo, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo. O rolo selado com os 7 selos, uma das interpretações é que ele seria o livro da vida, que depois da ira de Deus e a vinda do juízo final, o texto diz que aqueles que não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Uma das interpretações, o texto vai nos dizer assim: foram abertos os livros. Que livros? Os 66 livros da Bíblia. E todos, grandes e pequenos, foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Que livros? Os livros que orientam como viver e como crer. E foi aberto o livro. Vê o artigo definido aí? O livro, que é o livro da vida do Cordeiro. E quem não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde pelos séculos dos séculos. Uma das opiniões é então que o rolo que estava na mão do que está sentado no trono, de que só o Cordeiro era digno de desatar os selos, seja o livro da vida, com o nome de todos os que creram, todos os eleitos de Deus, uma grande multidão escrita por dentro e por fora nesse rolo. Essa é uma das opiniões. Tá? Qual é a outra opinião? A outra opinião é que o livro seja a descrição desses eventos depois que o 7º selo é rompido. Então, dentro do livro estava escrito as 7 trombetas, as 7 taças, a besta, a segunda besta, a vitória final de Cristo, Essa é a segunda opinião. Eu sou da primeira opinião. Eu acredito que tudo que o João viu são eventos em torno do que está escrito dentro do livro. E o que está escrito dentro do livro é, na verdade, o juízo final. Quem são os que vão ser livres da morte e do inferno, e aqueles que não estiverem inscritos dentro do rolo são os que finalmente serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ok? Aqueles que não creram no nome de Jesus, que não tinham seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá bom? Mas assim, como eu já disse em outras aulas, como eu disse semana passada a respeito dos 144 mil, eu creio assim, mas eu sei que quem crê da outra forma se debruça em busca de argumentos racionais e plausíveis para acreditar daquela forma. Então, não desprezo a pessoa,
nem tampouco a escola que ela segue, e nem acho que é uma ignorante, nem nada disso. Eu discordo com todo respeito, né? Porém, procuro entender que a narrativa bíblica seja de uma forma lógica colocada. Você tem um livro, no começo do livro, você tem um rolo, vou chamar de rolo para não ficar. Você tem um rolo no começo do livro, né? E esse rolo vai ser aberto ao decorrer das preliminares que cada selo mostra. E no final você tem o livro. Foi aberto o livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Então, tudo indica que o rolo que estava na mão do que está sentado no trono desde o começo seja esse livro. Essa é a minha opinião, tá? Mas vamos lá. Então, quando abri o sétimo selo, aí eu abri e nem falei nada. Opa, agora posso abrir o livro. Não quer dizer que ele foi aberto, mas tem um evento preliminar do sétimo selo que vai acontecer agora. Só que houve um pasmo, sabe? Aquela coisa, aquele suspense. Quando o sétimo selo foi rompido, houve silêncio por meia hora no céu. Ou seja, todo mundo ficou naquela expectativa, né? Durante meia hora nada aconteceu, ficou todo mundo olhando. Aí agora, rompeu o sétimo selo e não aconteceu nada. Por meia hora ficou todo mundo ali olhando, né? Esperando alguma coisa acontecer. E aí ele viu 7 anjos que tinham 7 trombetas. Trombetas aqui, irmão, é alarme, é sinal, né? É alerta. Por exemplo, quando um ataque ia acontecer, existia um toque de trombeta para dizer: olha, estamos sendo atacados. Quando um ataque ia ser deflagrado, quando você ia atacar uma nação, existia um toque que dizia atacar, e as pessoas partiam. Então, existiam toques de trombetas, e a trombeta é um alerta, é um alarme, seja um alarme de defesa, seja um alerta, um comando de ataque. Então, esses anjos, eles vão dar alertas, tá ok? Veio um outro anjo e pegou um incensário de ouro e foi dado um incenso para ele misturar com as orações dos santos. Que orações são essas? Apocalipse 6:9, as almas que estão debaixo do altar dizendo: até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai derramar sua ira e punir os que nos puniram? Essas orações foram misturadas com o incenso, apresentadas para Deus, e foram derrubadas. Esse incenso de fogo com as orações foi derrubada sobre a terra. E com essas orações em chamas caindo sobre a terra, versículo 5, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vê como que as cenas do Apocalipse têm muito a ver com as cenas do Êxodo. Quando Deus desce no Monte Sinai para entregar a lei, os 10 mandamentos, em Apocalipse 20, o texto diz que o monte fumegava, havia trovões, relâmpagos e a terra tremia. Então, o Apocalipse ele é muito carregado de símbolos que nos remetem aos episódios do Êxodo, tá? E aí então os anjos preparados para tocar as trombetas. É claro que nós não vamos ler o que acontece em cada toque de trombeta, mas a revista vai nos dar agora aqui uma visão panorâmica disso. Certo? Então vamos lá. Página 36, motivação. O mundo não é como ele deveria ser. Deus não criou assim. Justamente por isso, uma das mais caras expectativas judaicas e cristãs tem a relação com o fim dessa realidade como nós a conhecemos. Um dia tudo vai passar para dar origem ao mundo como ele deveria ser, sem pecado, sem maldade, sem violência. As descrições bíblicas dessa intervenção final de Deus na história aparecem na Bíblia em vários lugares. Nesta lição, estudaremos uma das mais impressionantes descrições de como se dará o fim da história e o fim desse mundo. Então, o sétimo selo, que é a última preliminar, antes de saber o que está escrito dentro do livro, do rolo, ele é uma preliminar final, não tem mais o que anteceder até que o livro seja aberto. Então, estou pensando aqui com vocês que seja o livro da vida do Cordeiro, tá? Então, o que vai acontecer agora é o que a gente chama de o fim do mundo, beleza? A exposição bíblica, então, o sétimo selo. Estudamos em momentos anteriores o significado dos selos. Eles representam a forma como o reino do Filho do Homem, Jesus Cristo, será implementado e consumado na história. Os 4 primeiros selos simbolizam sinais proféticos lidos sob a clave das dores de parto.
se darão sobre a humanidade em manifestações cada vez mais intensas e intervalos cada vez menores até culminarem na derradeira e definitiva grande tribulação. Então, os 4 cavaleiros, príncipes das dores, começaram quando? Começaram desde o ano 70 lá com a destruição de Jerusalém. Essas contrações, essas dores de parto vêm acentuando-se até na contração final que dá a luz ao bebê, ou seja, até a contração, a dor final que faz Jesus vir intervir. Após essa última tribulação, a humanidade não tem mais a presença dos filhos de Deus na terra. E aqui eu abro um parênteses porque eu discordo da opinião desse autor. Eu concordo com o autor que ele usa muito para consultar aqui, que é o George Led, que diz o seguinte, que a igreja vai estar na terra, justamente para que fique claro que Deus está punindo quem é ímpio e está preservando a sua igreja, conservando aquele mesmo caráter que teve no Êxodo. Deus não pegou o povo, tirou do Egito e aí puniu o Egito. Deus puniu o Egito com o povo dele lá, sem sofrer as punições, e então depois retirou o povo dele do Egito. Então eu partilho que o caráter de Deus é imutável e ele vai fazer no fim dos tempos como ele fez naquela vez. A igreja vai ser perseguida, o anticristo vai deflagrar perseguição grande, vai matar muitos, né? Tem almas mortas debaixo do altar, vai perseguir, vai prender, vai expropriar, vai torturar, todas as coisas que todo cristão sabe que por causa do nome de Jesus tem que esperar sofrer. Porém, quando a ira de Deus, né, quando a paciência de Deus com a humanidade se esgotar, ele vai punir essa humanidade que puniu a igreja, liderada pela besta, pelas 2 bestas, depois nós vamos até estudar quem são elas, só que a igreja vai estar aqui. Então, as pragas vão cair sobre essas pessoas e não sobre a igreja, né? Como a praga das úlceras lá no Egito. Estouravam úlceras em quem? Nos hebreus ou nos egípcios? Né? Nos egípcios. Mas o que aconteceu para estourar úlceras? O Moisés pegou cinza do chão e soprou no ar. E essa cinza caiu sobre a pele dos egípcios e estourou em úlceras. E se essa cinza caísse na pele dos hebreus? Ela ia ser só cinza de carvão. Então, a mesma coisa. Agora nós vamos falar das trombetas, mas quando nós vamos falar das taças, quando a taça da ira de Deus é derramada na terra, ela cai sobre a terra e ela pune só quem puniu e perseguiu a igreja. Tá? Então, só dizendo aqui que o autor da revista pensa que com o fim da grande tribulação, a igreja não vai estar na terra. Eu penso que vai estar até o fim final mesmo da coisa, até a ressurreição de mortos. Existem ainda outros autores que discordam tanto de mim quanto do pastor aqui, que pensam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação começar. Então, são os pré-tribulacionistas. O senhor é pós, a sua visão é pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista e pós-ira de Deus. A igreja vai ficar aqui na terra até a ressurreição dos vivos e mortos. Então, quem crê na ressurreição, no arrebatamento antes da tribulação, pressupõe que o arrebatamento seria um livramento da grande tribulação. Mas aí a gente fica pensando assim, por que então que Jesus manda a gente se preparar tanto para um evento do qual nós vamos ser livres? E quem são aqueles do capítulo 7 que nós lemos que sobem da grande tribulação tendo lavado o seu sangue, suas vestes no sangue do Cordeiro? Aí vem aquelas perguntas que geralmente se faz para quem crê nisso. Vai ter uma segunda chance então? Ah, vai. Então de que valeu a pena crer na primeira chance se vai ter a segunda? Né? Então, pensando que não existe segunda chance, a chance é agora, tem que crer já. E pensando que por que Deus vai livrar nós da grande tribulação se os nossos irmãos hoje lá na Coreia do Norte, na China, na África, né, nos países árabes morrem? Por que nós seremos mais bonitos, mais cheirosos, mais queridinhos de ser livre da ira do anticristo? Então não. Se nós estivermos aqui, nós temos que estar preparados para não negar a nossa fé, que isso fica custando. Então, vamos estar aqui e a ira de Deus vai cair. Então, apenas uma humanidade impenitente e rebelde aos projetos de Deus caminha no mundo. É sobre essas pessoas que desce o 6º e o 7º selo, isso eu concordo. É sobre os impenitentes que os eventos do 6º e do 7º selo caem. Os eventos do 6º, cataclismo, desastres cósmicos, uma punição à natureza que afeta os seres humanos. E o 7º selo, que são as 7 trombetas, são eventos de pragas sobre as pessoas. Certo? Então, as trombetas trazem pragas sobre as pessoas.
O sexto selo indica o início do fim do mundo, e o sétimo é um desdobramento do sexto, ampliando na forma de 7 trombetas. O que temos no sétimo selo, então, é a descrição simbólica da intervenção escatológica de Deus. Outro autor poderia descrever isso de forma rápida, como fez o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. João, entretanto, não escreve tão breve assim. Ele amplia e alonga a sua descrição do final. É um fim expandido que começa no sexto selo e se arrasta pelo sétimo às 7 trombetas. Então nós costumamos crer, isso qualquer pessoa aqui, independente da escola de interpretação, a gente costuma entender que o conteúdo do sétimo selo é justamente as 7 trombetas. Porém, lembra que entre o sexto e o sétimo selo teve um interlúdio, que foi a cena dos 144.000? Eu falei para vocês que isso ia se repetir de novo nesse padrão 6/7. Quando a sexta trombeta tocar, vai haver outro interlúdio. A sétima trombeta não vem logo em sequência. O João faz uma pausa na narrativa, ele narra um evento que não pertence nem à sexta nem à sétima trombeta, então só que a sétima trombeta é tocada. Vamos lá então, as 7 trombetas. E tudo isso acontece do Apocalipse 8:6 até 11:19, tá? Quando o Cordeiro quebrou o último selo, o que João viu dentro dele foi outra série. Dessa vez 7 anjos, cada um com uma trombeta na mão. Cada trombeta é um tipo de flagelo. São flagelos limitados, que nenhum quer destruir a terra, né? O Gilson não está aqui agora, mas da outra vez ele perguntou, né, a respeito da literalidade do fogo que vai destruir a terra. Eu disse, semana retrasada, semana passada, que sim, vai haver fogo que vai destruir a terra. Uma das coisas que vai acontecer é fogo. Vai acontecer envenenamento das águas dos rios, envenenamento das águas dos mares, úlceras nos homens. Porém, nenhuma dessas pragas destrói totalmente, mas só parcialmente, né? Então, no final do mundo, o planeta não vai ser uma bolinha de carvão flutuando no espaço, né? Ele vai estar bastante abalado, muito destruído, mas ainda vai haver um planeta Terra aqui. As trombetas evocam as pragas do Egito, e com isso simbolizam que Deus está castigando os opressores do seu povo. Por isso que eu creio que a igreja vai estar na terra, tá? Por causa dessa relação com as pragas do Egito. Uma leitura atenta das 7 trombetas encontra um estreito paralelo entre elas e as taças, que virão a ser despejadas sobre a terra a partir do capítulo 16. A estrutura das trombetas e das taças é a mesma, indicando que ambas descrevem os mesmos eventos dentro da narrativa do fim dos tempos. Inclusive a silhueta, né? A silhueta de uma trombeta e de uma taça é a mesma, né? A história do Apocalipse conta aqui com as trombetas. Perdão. A história que o Apocalipse conta aqui com as trombetas será contada novamente através das taças e dos 7 anjos. Então lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que o Apocalipse não está em ordem cronológica, mas na verdade são várias visões, 7 visões que se sobrepõem em camadas. Então, por exemplo, isso que o João está vendo das 7 trombetas, ele se sobrepõe aonde? Ele se sobrepõe no capítulo 6, versículo 11. No capítulo 6, versículo 11, o sexto selo, o quinto selo, rompeu o quinto selo, as almas perseguidas. O sexto selo, a partir do versículo 12 do capítulo 6, aconteceram os cataclismos, né? O sol escureceu, a lua virou sangue, as estrelas caíram do céu, houve terremotos em todos os lugares. E agora o sétimo selo se sobrepõe a esses eventos. Quando ele no capítulo 16 for falar das 7 taças, as 7 taças não são um evento posterior, na verdade elas são uma sobreposição. Como se eu estivesse dando um zoom e aproximando de mais detalhes do mesmo evento. Vocês entenderam? Então os eventos são esses: dores de parto, grande tribulação, ira do Cordeiro, novos céus e nova terra. Só que cada capítulo vai descrevendo isso de forma diferente. Quando a Bíblia for nos falar das bestas, ela está onde dentro dessa sequência? Dores de parto, grande tribulação, ira de Deus, novos céus e nova terra. Ela está na grande tribulação. Ela não acontece depois das 7 taças. Se a gente fosse organizar sistematicamente, ela acontece antes. Que a besta está dentro do contexto do Apocalipse 6 até o versículo 11.
das almas que estão mortas debaixo do altar. Então não posso colocar ela lá na frente, como se fosse uma cronologia, né? Preciso entender que são várias visões, elas vão se sobrepondo em camadas formando um todo. Seguindo aqui então, e que história profética é essa? É isso que eu parei? Né? Que a humanidade impenitente, que perseguiu e matou o povo de Deus, sofrerá ainda dentro da história uma série de castigos e pragas divinas. É importante frisar que os seguidores do Cordeiro não sofrerão as dores das 7 trombetas, assim como os hebreus não sofreram as pragas que caíram sobre o Egito. Beleza? O profeta e o livro. Agora nós vamos estar falando o que acontece no capítulo 10, tá? Então vê, o autor ele não descreveu com precisão os eventos de cada trombeta, por isso você tem que ler depois o capítulo 8, a partir do versículo 6, e o capítulo 9 na sua casa, para você ver o que acontece ao toque de cada trombeta, quais são cada uma das pragas. Vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. A primeira praga está lá a primeira trombeta, está no versículo 7. Primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, caiu sobre a terra e queimou 1/3 das árvores. Vamos ver, é uma praga, né? Destruição da vida vegetal na terra. O segundo anjo tocou a segunda trombeta, versículo 8. Foi lançada no mar uma grande montanha ardendo em fogo, e o mar tornou-se em sangue. Então veio envenenamento das águas do mar. Morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma estrela ardendo com uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre a 1/3 parte das fontes. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto. Muitos homens morreram porque as águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, foi ferida a 1/3 parte do sol. Você vê como que a coisa é óbvia, né? Vamos supor, se isso fosse bastante literal, que caísse 2 asteroides do céu, um no mar e outro na terra. O que caiu no mar ia envenenar a água dos oceanos, e o que caiu na terra ia envenenar os rios, né? Então a queda de 2 asteroides, sendo bastante literal, ia causar uma nuvem de poeira no céu enorme. Por isso que o quarto anjo, a quarta trombeta, escurece 1/3 da luz solar. Estou pensando em coisas que o João está vendo acontecer assim, de maneira cinematográfica, e ele está escrevendo ali. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das outras trombetas. Ou seja, as 4 primeiras, como os 4 primeiros selos, são descritas assim, pá, 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 né? E já causam um desgaste grande, como os 4 cavaleiros das dores de parto. E aí existe um lamento, esse versículo 13 é um lamento, tipo, ai, 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 dos que estão na terra, porque ainda falta tocar mais 3, né? Falta tocar mais 3 trombetas. Então, ouvindo o quinto anjo, tocou a trombeta, viu uma estrela que caiu do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e o poço do abismo subiu fumaça, fogo, enxofre e uma grande fornalha, e o poço escureceu o sol e o ar. Né? Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Ó, como que isso tem a ver com o Êxodo capítulo 10. Beleza? Depois, lá no versículo 5 fala, a descrição é simbólica desses gafanhotos, tá? Aliás, no versículo 4 fala assim: foi-lhes dito que fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Foi permitido que não os matasse, mas por 5 meses os atormentasse, e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E aí descreve o gafanhoto, é uma descrição bastante pitoresca aqui, né? Não é o bichinho gafanhoto, obviamente. Depois, versículo 13: o sexto anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar que está diante de Deus, e dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande Eufrates. E foram soltos os 4 anjos e estavam preparados para a hora, dia e mês, ano e fim, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões
e eu vi o número deles. Então você vê, a sexta trombeta tem a ver com guerras e rumores de guerras, de novo sobrepondo aquelas camadas de visão do sermão profético. Beleza? Aí no capítulo 10 nós chegamos aqui, o livro profeta. Existe um interlúdio. Do sexto para o sétimo selo houve um interlúdio, da sexta para a sétima trombeta, um interlúdio novamente. Uma pausa na narrativa. Ok? Então o Apocalipse apresentou uma pausa na narrativa, uma espécie de interlúdio ou parênteses. O mesmo fenômeno literário acontece entre a sexta e a sétima trombeta. Isso significa que as cenas que aparecem antes da última trombeta não estão numa ordem narrativa ou cronológica. São duas cenas basicamente. A primeira descreve a entrega de um livro que João deveria comer. É o início do capítulo 10 aí, tá? Essa primeira cena descreve, em termos simbólico e profético, a vocação de João. Alguns comentaristas acreditam que é outra forma de descrever a mesma vocação que lhe é narrada no capítulo 1, quando recebeu a incumbência de escrever as 7 igrejas. Aqui, entretanto, a vocação tem um alcance mais amplo. João é chamado a falar para povos, nações, línguas e reis. Lá no capítulo 1 ele diz: o que vês, escreve as 7 igrejas. Agora é dado um livro, um rolinho, para ele, mas não é o rolinho do cordeiro. Um anjo que se posiciona com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar, tem um rolo na mão, um rolinho de livro, dá para ele e fala: come. E ele come aquele rolo de livro, e o rolo de livro é mel na sua boca e é amargo no seu estômago. Isso é o que? Isso é ele se alimentando da palavra, porque ele precisa anunciar a palavra. Entendeu? Esse é o significado. Por que que o João come um livro? Porque ele precisa comer o livro, porque ele vai pregar o livro. Pensa que o livro que nós temos que comer é esse aqui. Então nós temos que comer ele para que nós possamos anunciá-lo. É uma cena inspirada na vocação de antigos profetas de Israel que também precisaram comer um livro recebido de um ser celestial. Ainda no contexto da sua vocação, João precisa medir simbolicamente o santuário, no que talvez seja uma referência à destruição do templo romano na guerra judaico-romana no ano 66 a 70. Existe também uma divisão de comentaristas aqui. Alguns vão pensar de maneira preterista, pensar no passado e falar: essa visão, esse trecho da visão tem a ver com a destruição do templo lá no ano 70. Outra parte de comentaristas vão dizer: não, o templo aqui é o templo simbólico, é o corpo de Cristo, o santuário de Deus. Isso tem a ver com Deus preservando a igreja, a medição do santuário, e o pátio dos gentios sendo as nações que vai oprimir a igreja. Então, existe essa divisão também de opinião, tá? A segunda cena do interlúdio, que vai estar para nós no capítulo 11, versículo 3, descreve a morte das duas testemunhas. É uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse. Muitos expositores do livro entendem que ela é uma referência literal a eventos que se darão no fim dos tempos. Com isso, eles inserem na estrutura cronológica da narrativa. Como já argumentei anteriormente, as pausas podem não fazer parte de uma sequência natural de eventos que João apresenta no seu livro. Seguindo essa linha de raciocínio, que não é literal, as duas testemunhas podem não ser figuras que se manifestarão entre a sexta e a sétima trombeta. Faz mais sentido entendê-las como uma descrição antecipada do povo de Deus durante a perseguição da besta. Cena que se desenrolará no capítulo 13 do Apocalipse. A cena das duas testemunhas, portanto, parece ser uma antecipação de eventos que João ainda irá narrar dentro do seu livro. A besta surge aqui no Apocalipse, capítulo 11, A besta surge na cena, é claramente a besta do capítulo 13. Aqui aparece sem rodeios ou apresentações. Ela surge subitamente na narrativa. Talvez quando ouviram o texto pela primeira vez, os seus ouvintes perguntaram na hora: que besta é esta? De onde ela veio? Por que ela persegue as testemunhas de Deus? João explicará isso com propriedade a partir do capítulo 13. Então o capítulo 13 vai ser uma camada sobreposta ao capítulo 11, do 3 ao 10. Lidas dessa forma, elas representam os santos perseguidos e martirizados pela besta.
Da mesma forma que as duas testemunhas foram levadas por Deus para o céu, os crentes que morrerem também irão. A morte, então, não representa suas derrotas. Então, o autor fala assim: as duas testemunhas, lidas de forma simbólica, representam os santos perseguidos durante a grande tribulação. Então, vamos lá. Alguém vai perguntar para nós assim: quem são as duas testemunhas? Então, existem opiniões. Algumas pessoas acreditam que vai haver duas pessoas, literalmente, dois homens, que vão realmente pregar nos dias da grande tribulação. Alguns acreditam, inclusive, que esses dois homens sejam Moisés e Elias, por causa das descrições que são dadas para ele aqui no Apocalipse. Porém, nós já falamos, existe 4 cavaleiros com 4 cavalos, literalmente? Não. Existe 144 mil selados, literalmente? Não. Existe um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, literalmente? Não. Então, por que as duas testemunhas são literalmente? Não são também, são simbólicas também. Então, vamos tentar entender o que seria esse símbolo. Primeiro, vamos lá então. As duas testemunhas não são Moisés e Elias, isso eu tenho certeza que elas não são. Primeiro, que elas não são literais, e segundo, porque Moisés morreu e Elias foi arrebatado. E as testemunhas, na visão simbólica, são mortas na cidade santa e ressuscitam para ser levadas para o céu. Então isso na verdade é uma descrição simbólica do quê? Da pregação que a igreja vai fazer no final dos tempos, da perseguição, por isso elas morrem, da grande tribulação, e da ressurreição na vinda de Cristo. Por isso as duas testemunhas ressuscitam. Ok? Então Moisés e Elias elas não são. As duas testemunhas podem ser, numa visão mais simbólica ainda, o Antigo e o Novo Testamento, que a igreja tem nas mãos para fazer a pregação. Então as duas testemunhas seriam o testemunho do Antigo Testamento e o testemunho do Novo Testamento. Isso é uma visão que é bastante comum da gente entender. Então, a palavra de Deus é que vai ser perseguida pela besta, por isso que as duas testemunhas morrem, porém a palavra de Deus vai vencer no final, por isso as duas testemunhas ressuscitam. Beleza? Então, no caso, as duas testemunhas seriam a Bíblia. Ou então, as duas testemunhas estão relacionadas com os mesmos 144 mil. Então, são simbolizados por dois, judeus e gentios, Israel e a igreja. Então, existem essas 3 opiniões. Ou que sejam dois homens, literalmente, eu não acredito muito. Ou que sejam o Antigo e o Novo Testamento, eu acho também que é um pouco desconexo. Ou então que seja o povo de Deus, a igreja que vai estar pregando no fim dos tempos, que é formada por judeus e por gentios. Eu compartilho dessa opinião. Quem são as duas testemunhas? É a igreja pregando no fim dos tempos. Beleza? Essa é a opinião que eu tenho. Então, elas pregam, elas operam sinais, elas morrem e elas ressuscitam. Por isso que eu acredito que elas simbolizam o testemunho da igreja durante a grande tribulação. Bora lá então? A consumação do reino. Isso agora aqui está no a partir do capítulo 11, versículo 15. Tá bom? Tá? Isso aqui é a 7ª trombeta então. Finalmente chega a 7ª trombeta. E com ela se encerra também a revelação do livro selado. O que João viu no final da revelação, apesar de todas as dificuldades e perseguições, não há qualquer possibilidade de Cristo ser derrotado. Seu reino será estabelecido e consumado sobre a história humana. A sessão começou com adoração e terminará do mesmo jeito. Grandes vozes no céu cantando a vitória de Deus e seu ungido. Os 24 anciãos verbalizam assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar a recompensa aos seus servos, os profetas, os santos, e aos que temem ao seu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, para destruí-los e para destruírem os que destroem a terra. Então veja, ao abrir o 7º selo, os seres que estão diante de Deus cantam isso, que chegou a hora do juízo final. Chegou a hora de dar recompensas aos santos, os que estão escritos no livro do Cordeiro,
e chegou a hora de destruir os que destruíam a terra, lançá-los no lago de fogo e enxofre. Acontece que o João não começa a descrever isso. Ele não vê isso que os 24 anciãos vão narrar. Ele passa a ter uma outra série de visões que vão descrever, né? Nós vamos ver o capítulo 12, o que ele significa. Depois as bestas aparecem no capítulo 13. Então, isso não está dentro do rolo do livro. O que é que está dentro do rolo do livro? O juízo final, a hora de dar galardões aos santos e de dar punição aos ímpios. É o que os próprios 24 anciãos narram que deveria acontecer. Se o João fosse narrar o conteúdo do livro, o livro acabaria no próximo capítulo. Como ele não acaba no próximo capítulo, nós suponhamos então que essas visões são mais camadas sobre as visões anteriores. Vamos lá então. Me perdi, bonito. Agora sim, chegou a hora do juízo final. A Bíblia está repleta de cenas dele. João, entretanto, não se detém a descrevê-lo. Sua preocupação com a adoração é tão grande que ele termina a história da intervenção final com um canto de vitória. A forma como ela se concretizará não aparece aqui, mas não precisa. O principal foi declarado: chegou o tempo de galardoar e recompensar os que temem a Deus. Então, pastor, o João não vai descrever como vai ser o juízo final, né? O julgamento final, vai, lá no finalzinho ele vai dizer, né? Foi visto um trono branco, né? Ele estava sentado no trono. E aí os grandes e pequenos compareceram diante do grande trono branco. Relação com a vida. Vários povos na antiguidade entendiam que o mundo não teria fim e que a história continuaria de forma ininterrupta. Os judeus e posteriormente os cristãos, entretanto, compreenderam que essa realidade não iria durar para sempre. Um dia o mundo iria acabar. Como isso iria acontecer e em que momento eram as perguntas respondidas de diversas maneiras. Mas a esperança comum residia na expectativa da chamada intervenção escatológica, quando todo o mal, dor e opressão seriam descontinuados para dar origem a uma nova realidade. Essa esperança precisa gerar nos filhos de Deus alguma postura. Uma primeira tem relação com o apego e desapego aos bens materiais. Alguns crentes são muito apegados às coisas. A casa, o carro, outros objetos recebem mais atenção do que os próprios membros da família. A Bíblia nos alerta que esse não é o nosso destino. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos em terra estranha. Nosso lar está em outro lugar. Precisamos andar por aqui sem apegos exagerados por bens e recursos materiais, pois eles, como tudo que existe nesse mundo, são estritamente transitórios. Uma segunda postura reside na certeza da vitória de Jesus Cristo, Filho do Homem, o Cordeiro de Deus. Quando andou entre nós, foi maltratado e morto numa cruz, mas a sua morte, na verdade, foi apenas o caminho para a vitória que começou na sua primeira vinda e se concretizará no seu retorno glorioso. Você anseia pela volta de Jesus? Certamente os incrédulos não têm qualquer interesse na sua volta. Sequer creem que isso vai acontecer. Mas mesmo entre alguns crentes há um certo apego em coisas materiais que suprimiu esse anseio. Vamos olhar então para os nossos mais íntimos sentimentos e promover um desejo sincero de ver a volta de Jesus. Maranata, que venha o nosso Senhor Jesus. Alguma pergunta até aqui para nós podermos responder as perguntas ali da lição? Não? Paulo? Existe, falou aqui uma melodia rítmica simbólica. Sim. Aos 144.000 é uma simbologia. Não existe a possibilidade assim dos dois que vão ser mortos aí que fala, todos vão ver essa possibilidade dos meios de comunicação, aí das redes sociais. Já ouvimos falar aqui que tudo está encaminhando para isso. Porque se hoje o que acontece do outro lado do mundo, você está vendo aqui. Sim. Então, existe a possibilidade, de algo não ser simbólico.
Sim, há essa possibilidade. Nós não podemos desprezar essa possibilidade. Só que existe uma certa insegurança quando eu afirmo, isso é literal, as duas testemunhas vão ser duas pessoas. Porque eu não posso fazer a mesma afirmação quando eu falo dos 4 cavaleiros. Porque eu não posso fazer a mesma afirmação quando eu falo da besta. Nós vamos ver agora depois uma mulher vestida do sol e da lua no capítulo 12. Um dragão persegue essa mulher no céu. A mulher fica escondida no deserto. O dragão se volta contra os filhos dessa mulher. Essa cena não é literal, né? Ela é muito pitoresca para ser literal. Depois nós vamos ver as bestas. Nós vamos ver uma prostituta sentada em cima de uma besta. Então assim, é complicado porque aí eu tenho que assumir assim. Eu digo que é literal quando a coisa não é tão absurda. Só que quando a descrição é mais absurda, eu recuo e falo, não, porque aqui não é literal. Então, como que eu sei qual é esse... Qual que é o critério? eu não sei qual é a sensibilidade que o intérprete usa para falar, isso é literal, isso não é. Eu prefiro ficar com um grupo de estudiosos do Apocalipse, eu não gosto nem de chamar de intérpretes do Apocalipse, mas de estudiosos do Apocalipse, que fica com a linguagem simbólica e sempre olha para qualquer coisa, por mais literal que ela seja, procurando ver o que ela significa e não o que ela é. Porque o que ela é pode não ser o que o texto diz. Eu sei que a besta não é um dragão de 7 cabeças, eu sei que a besta é um poder. Às vezes as pessoas até pensam que a besta é uma pessoa, é o anticristo. Não, o anticristo faz parte do que a besta é um poder. Poder no sentido de um reino, não necessariamente uma nação. Quando Daniel viu lá, por exemplo, a primeira besta, ele viu Nabucodonosor ou ele viu a Babilônia? Ele viu a Babilônia. Embora Nabucodonosor fosse o homem que representasse a Babilônia como o rei da Babilônia, a primeira besta que Daniel viu não era o Nabucodonosor, era a Babilônia. E a segunda era a Média e a Pérsia, eram os reinos da Pérsia, e não o rei da Pérsia. E a terceira era o reino macedônico, e não o Alexandre o Grande. E o quarto era Roma, e não César Augusto. Então, quando o João vai ver uma besta, o anticristo é quem personifica essa besta, mas a besta não é o anticristo. A besta é o poder que o anticristo governa. Então, a besta não é literal, embora tenha um homem literal, o anticristo. Mas a besta em si não é literal, é simbólica. E é o que ela significa que nós queremos descobrir. O que é esse poder? É um poder civil? É um poder militar? É um poder religioso? Porque vai ter um homem que vai ser o líder desse poder. Um ou vários homens, né? Por exemplo, quando eu falo assim do imperador romano, eu não preciso estar falando de um imperador romano, mas do cargo de imperador romano. Então, quem estiver lá naquela ocasião é a figura do anticristo. Você entendeu? Então, eu preciso olhar para as visões do Apocalipse, procurando entender o que elas significam. Porque o que elas são, a gente tem que ser humilde e dizer, eu não sei. Eu não sei quem é o anticristo, não sei se é o Obama, não sei se é o Trump, né? O pessoal estava falando que a Dilma ia implantar os chips na mão lá, né? Que era o chip da besta, mas a Dilma era outro tipo de besta, não é dessa besta que a Bíblia fala. Né? Então a gente tem que pensar assim, o que são, quem são, a gente não sabe, porque o texto não fala desses termos, mas o que significam, isso dá para nós sabermos. Então, quem são as testemunhas? Até eu afirmo lá a pergunta 4, né? Quem ou o que são as duas testemunhas, ninguém sabe. Nem eu sei se não são duas pessoas literalmente. Agora, o que elas significam? Isso nós sabemos. Pode ser, chegue lá e tenha 2 homens, né? E de forma miraculosa esses 2 homens preguem e eles sejam capturados e mortos em praça pública. E pode ser que de forma miraculosa esses 2 homens ressuscitem. Pode ser, não há problema nenhum. Mas o significado que é o importante. O significado é que é a igreja pregando mesmo sobre perseguição. Tá? Beleza? Então vamos lá. Qual é o conteúdo do 7º selo? Qual que é o conteúdo do 7º selo? 7 anos. Com o quê? O conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. Tá?
O que evoca o soar das trombetas? Quando a trombeta toca, o que acontece? As pragas. Isso aí, as pragas. Se quiser escrever pragas semelhantes às do Egito, pode escrever aí, parecem mesmo, tá? Não são as mesmas, mas se parecem. O que simboliza o livro, rodo, né? Comido por João no capítulo 10. O João teve que comer um livro. O que isso significa? A vocação. Isso aí mesmo, a vocação profética dele. O chamado que ele tinha para profetizar as coisas que ele ia escrever. Então, quem ou o que são as duas testemunhas, ninguém sabe, mas qual é o seu significado? No Antigo Testamento. Peraí, como? Representar os santos. Os santos fazendo o quê? Elas são duas testemunhas. Isso aí. Elas são a igreja perseguida durante a grande tribulação. As duas testemunhas são a igreja. Se vão ser dois homens, membros da igreja, né? Ou se não vai existir dois homens literalmente, o que importa é que as duas testemunhas ali simbolizam a igreja que é perseguida durante a grande tribulação. E ela é perseguida por quê? Ela é perseguida porque ela está pregando durante a grande tribulação. O anticristo, na grande tribulação, ele vai pensar que oprimindo a igreja vai desencorajar os crentes. Vai ficar todo mundo com medo, vai negar Jesus e vai todo mundo ficar, quietinho no seu lugar para não morrer. Na verdade, o que vai despertar na igreja é um espírito de ousadia para pregar ainda mais. Aí que o anticristo vai matar as duas testemunhas, que pode ser um símbolo de grande matança entre os irmãos, né? Uma perseguição muito sangrenta, ou podem ser duas pessoas mesmo que vão ser mortas ali de forma exemplar. E qual é a mensagem da sétima trombeta? Quando tocou a sétima trombeta, que mensagem que ela trouxe? Então, é o que? É a consumação, é o fim do mundo. É a hora de dar recompensa aos santos e punição aos ímpios. Quando a sétima trombeta tocou, os seres que estavam diante do altar cantaram um cântico a Deus dizendo isso: é hora de recompensar os santos e de destruir os que destruíam a terra. Então é isso aí. Mais alguma pergunta a respeito disso? Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. Então, se alguém perguntar para vocês assim: quem é as duas testemunhas? Vamos dizer assim: não sei, mas elas representam a igreja pregando durante a grande tribulação. Se alguém perguntar quem são 144 mil, é o povo de Deus na terra. Ele não sabe quem são essas coisas, nem quem são essas pessoas, mas você já sabe o que elas significam, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento, então, agradecer ao Senhor. Oremos, irmãos. Pai, te agradecemos por esse momento na tua presença e podermos estudar a tua santa palavra, Senhor, com reverência e com temor. Ajuda-nos, ó Deus, humildemente a praticar o que nós temos compreendido. Senhor, que nós possamos, diante de possíveis perseguições, nos manter fiéis e ousados, avançar na pregação do seu Evangelho. Por isso também, meu Deus, oramos e te pedimos pela vida daqueles nossos irmãos hoje, em vários lugares do mundo, que sofrem por darem testemunho da sua fé em Jesus. Senhor, eu te peço pela vida desses meus irmãos, que abençoes o seu domingo, leve-os em segurança aos seus lares, que nós possamos estar aqui novamente, mais tarde, para adorar e bendizer o teu santo nome, prestar-lhe o culto que lhe é devido, os louvores do nosso coração e ouvirmos a tua santa palavra ainda mais. Essa é a nossa oração, desejo que nós manifestamos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. A aula está encerrada, irmãos. Vão em paz e o Senhor nos acompanhe.